Bom, para quem não me conhece, eu sou Valdilene Oliveira Martins, sou advogada criminalista aqui em Aracaju, Sergipe, e eu atuo especificamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar pelos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha. O projeto que vocês estão vendo hoje é esse. Eu aprendi a imprimir ao contrário para a pessoa ver, inclusive lá atrás também tá. Aqui também eu aprendi a botar ao contrário. Aí, gente, olha, o projeto geral é esse aqui, são 22 mulheres maravilhosas, né? 22 divas, algumas não estão aqui porque não tiveram agenda, que vão ser entrevistadas, né? Eu digo, o tema é esse, mas quem vai dar o rumo da prosa são elas. E aí, o projeto iniciou dia 20 de maio, dia 20 de maio nós tivemos, olha, quem começou com o pé direito, a querida Sônia, foi a primeira entrevistada. Sônia Malaquias foi a primeira entrevistada. Aí depois a gente chegou com essa bonita daqui, dia 22, olha, fofinha, olha ela, olha. Gigi Poetisa foi a segunda entrevistada, maravilhosa. E hoje, né, nós temos a terceira entrevistada, minha chefe, gente, ela é minha chefe, Érica Leite, maravilhosa, que vai ser a terceira entrevistada aqui, hoje, no projeto O Futuro Veste Saia, que eu não tenho nem dúvida que isso é verdade, certo? Então deixa eu chamar minha chefe aqui. Pronto, Érica, querida, muito bem-vinda. Quero lhe agradecer a disponibilidade, né? Que quando eu falei com você, você da mesma hora. Aliás, você como todas as outras, mesmo todo mundo de agenda lotada, porque eu juro que eu pensei que nesse isolamento a gente ia ficar sem agenda, né? Diga aí. Eu pensei, mas o que é que está acontecendo? Eu vou explicar aqui para vocês, pelo menos comigo. Quando a gente tinha evento presencial, o que é que acontecia? Você tinha um evento de 3 horas, aí você fazia, o evento é 3 horas, vai de 3 às 4, quando dá o tempo para eu sair, para eu ir, eu vou marcar outro para 6. Mas agora, como você está no mesmo lugar, você tem um evento de 3 às 4, outro de 4 às 5, de 5 às 6, né? Desse jeito. E aí você viaja para, na mesma hora, Rio Grande do Norte, Ceará, Rio Grande do Sul. É desse jeito que está acontecendo comigo. Então, Brasil afora. Então, Érica, eu quero agradecer a você, né? Mesmo com a agenda apertada, agradecer sua disponibilidade. E a primeira coisa que eu quero que você diga é: quem é Érica Leite para esse povo que está aqui assistindo? Quem é Érica Leite? Érica Leite é quem? Conversa aí pra gente. Vamos aí falar quem é Érica. Pois queria dar boa noite a todas e todos que estão me assistindo aí, né? Saudar os meus mais velhos e as mais novas, pedir a bênção. Me chamo Érica Leite, né? Meu nome registrado de nascimento. Meu nome social aí, o povo me conhece como Érica Milk, e hoje também me identifico como Érica Diobá, né, que é o meu orixá de cabeça, eu sou da Umbanda. Mas vamos por parte. Érica Leite, né? Sou de uma família matriarcal, né? E aí eu me reconheço e me identifico, né, enquanto feminista, nos meus primórdios desde os meus 8 anos de idade. E aí, esse reconhecimento do ser feminista começou naturalmente de um processo que eu acho que é muito comum para muitas famílias, que é o abandono do pai dentro dessa família, né? E aí, para mim, ver, por exemplo, a mãe, né, dentro dessa casa, sobrecarregada e sendo amparada pelas suas irmãs, né? E aí também, muitas das vezes, não só pelas irmãs, mas pelas pessoas mais próximas, como sobrinhas mais velhas, né? E aí eu saúdo também minha prima, Nene, que está aqui, que foi uma das pessoas também que me educou e me criou, que também está presente nessa live, né? Que estão aí, essas mulheres que me rodeiam, que fazem parte da minha construção da mulher que eu sou, que me fortalece e que me faz, né,
reconhecer o papel da mulher na sociedade. E aí eu cresço com a presença dessas mulheres, né? Vendo, por exemplo, esse abandono paterno e a força da mulher, né? Ao mesmo tempo que eu reconheço o abandono paterno, eu também reconheço a força da mulher, né? Nesse processo de independência e construção de uma família, né? Porque minha mãe sozinha conseguiu educar 3 filhos sem depender, né? Inclusive financeiramente dele. E aí eu aprendo também com ela, né? Desde pequena a ouvir dela. E isso ficou muito forte dentro de minha cabeça quando ela chegava para mim e dizia: filha, não dependa de homem para nada, financeiramente, né? Ela sempre dizia isso financeiramente. Não dependa de homem para nada. E você ouvir isso de uma mãe, isso tem consequências muito fortes, porque você cresce consciente, né, do que você quer ser. E isso é muito significativo, né, do exemplo que você vai ter dentro da sua casa. Isso fortalece você de uma forma ou de outra. E aí eu cresço e, naturalmente, me envolvo, né? Sempre tive também essa relação com os movimentos sociais, me envolvo, né, nos movimentos estudantis, desde o processo de adolescência, no ensino médio, e aí acabo entrando na universidade, né, com muito sacrifício, naturalmente, né? Claro. Entrei na universidade pública, na Universidade Federal, e aí ingresso no movimento estudantil, e nesse movimento estudantil não tinha como fugir, né, de ingressar dentro dos centros acadêmicos, né? E aí me envolvo no centro acadêmico, e aí é um trampolim também para eu reconhecer a luta das mulheres dentro das universidades, né? A necessidade, por exemplo, de pautar dentro das universidades as creches nas universidades, a necessidade, por exemplo, de pautar que transporte público para as mulheres à noite é essencial que tenha um mínimo de segurança para que as mulheres possam ir e vir para suas casas sem medo de ser estuprada, sem medo de sofrer nenhum tipo de lesão ou coisa pior. Então, isso para mim foi na pele que eu senti, sabe? Não foi ninguém que me disse, né? Eu nunca tive essa questão que para algumas adolescentes foi uma realidade, mas para mim nunca foi essa questão de mesada. Para mim, só se fosse uma mesada na cabeça, né? Eu nunca tive essa realidade de mesada. Isso para mim era uma coisa figurativa, né? Mesada, não, ao contrário. Eu tinha que trabalhar dentro da universidade, né? Fui bolsista na universidade logo quando eu ingressei, então eu trabalhava de manhã como bolsista, estudava de tarde e à noite, porque eu fazia disciplinas manhã e noite, ou tarde e noite, perdão. Então eu passava o dia todo na universidade, eu morei praticamente 4 anos dentro daquela universidade. Eu costumava dizer que eu dormia em casa e morava na universidade. Então essa foi a minha vida cotidiana durante boa parte do tempo, e aí dentro da universidade eu ingressei, né, num concurso público, e aí dentro desse concurso público, né, que eu fiz, foi que eu comecei a sentir necessidade, porque dentro desse concurso público que eu fiz à época, no ensino médio, né, que eu não imaginava que eu iria ser chamada, mas eu fui, né, que eu fiz à época, que eu não imaginava, inclusive fiz porque minha mãe pediu, mais uma vez a presença da mãe, né, nesse processo de aconselhamento, que muitas vezes a gente não dá valor, né, aos conselhos que nossas mães, nossos ancestrais dão, a importância dos nossos ancestrais, né, no nosso processo de educação, a gente respeitar os nossos ancestrais, é fundamental a gente compreender que os nossos ancestrais não estão ali, né, para dizer bobeira, ao contrário, quando o mais velho fala, a gente silencia e escuta e aprende, né, e aí minha mãe, quando eu estava no ensino médio, ela disse: filha, faça esse concurso. Eu tipo, não quero, minha mãe faça, minha filha faça. E aí ela disse: faça para merendeira e tal. E enfim, eu fiz, né? Quando eu já estava perto de me graduar, eu fui convocada. E aí, naquele momento, para mim, foi uma dádiva, né? Porque foi uma estabilidade. Calhou, né? Certinho, né? Foi perfeito. E aí, dentro desse concurso público, foi que eu fui conhecer uma outra realidade, porque eu passei 8 anos trabalhando numa escola no Santa Maria, que era o Vitória de Santa Maria, numa escola extremamente periférica, no miolo do Santa Maria, né? E aí eu fui conhecer essa realidade também, que é outra realidade dessa juventude também periférica, né? Que eu fui reconhecer também a realidade dessas mulheres e também dessas crianças, muitas vezes,
que não têm alimentação digna, que não tem muitas vezes uma educação, que aí eu fui conhecer a relação da família, a desestruturação familiar que essas crianças passam, que são fruto, né, de tudo isso, dessa violência familiar que elas levam para a escola, né? E aí foi a partir daí também que eu fui me aprofundando um pouco mais sobre essa questão da violência familiar, né? Quando eu via no cotidiano as crianças reproduzirem o que elas viam dentro das suas casas, né? E aí eu fui observando, fui vivenciando também, sentindo na pele o assédio moral por parte do diretor, até mesmo o assédio sexual que eu sofri por parte do diretor. Então, assim, foram momentos assim que eu sofri, mas eu me fortaleci. E me fortaleci e galguei também espaços, porque a partir daí também eu nunca baixei a cabeça, eu sempre enfrentei. E muitas das vezes, quando um homem percebe que você não baixa a cabeça, ele percebe que, epa, eu não vou enfrentar ela, porque ela não é aquela que se intimida. Então, ao contrário, quem se intimida é ele. E aí foi isso que aconteceu e acabei que consegui galgar espaços de ir para o sindicato, assumi uma liderança sindical, né? Galguei espaços, fui para o sindicato, né? E depois que eu fui para o sindicato, eu consegui também ocupar outros espaços, né? Ingressei na militância efetivamente, né? Dentro dos espaços feministas, e aí agradeço a Purezinha, que está aqui também participando da live, que foi também que me orientou, entrei na União Brasileira de Mulheres, né? A União Brasileira de Mulheres também foi uma das grandes chaves também para mim, e aí saúdo também Elma Andrade, que também é minha parceira dentro do sindicato a qual eu faço parte, que é o Sintrase, né? Que ainda é um espaço onde os homens ainda são grande parte, né, dos homens, mas a gente tem também muitas mulheres aí assumindo as lideranças dos seus sindicatos, né? A gente vê a presença cada vez mais das mulheres dentro das suas presidências, é importante também reafirmar isso, né? E aí, dentro dos sindicatos e inserindo também dentro do movimento feminista, foi que eu pude travar determinadas tabus e até mesmo vergonhas que eu tinha, por exemplo, de falar em público, de, por exemplo, pegar no microfone, porque a gente, muitas das vezes, é ensinado o contrário, né? É ensinada a se tolher, é ensinada a ficar no canto, é ensinada a não falar alto, uma série de coisas que nós somos, né, cotidianamente podados na nossa infância e que a gente leva para a vida adulta. Você bem sabe, né, Val, o quão a gente passa, né, de violência no nosso dia a dia, na nossa infância. E aí foi Essas no coisas sindicato... foram todas ensinadas a mim, mas não colou. Então... E aí Nada disso colou. E aí foi no sindicato que eu aprendi, sabe? Eu acho que eu devo muita coisa também a Diego Araújo, que é o presidente do Sintrase. Diego sempre me empoderou de dizer, Érica, vá, fale. Elma também, vá, fale, sabe? Eu cresci junto, né? Pureza também, sabe? E aí também eu aprendi muito estudando, eu sempre gostei de ler, isso também me fortaleceu. A leitura também me fez... com que eu tivesse base, né? Não só a leitura, mas a vivência, porque a prática sem leitura ela fica vazia, não adianta você ler se você não tiver prática. Então, isso também é essencial, sabe? Então, assim, ir para os interiores, como eu ia pelo sindicato, sabe? Rodei muitos municípios aqui do estado pelo sindicato, sabe? E aí, pelo sindicato também eu tive... E pela UBM também, eu tive a oportunidade de ir para outros estados, fazer curso de capacitação, conhecer outras pessoas, me envolver, né, conhecer outros militantes e me aprofundar. Então, isso foi, de certa forma, uma oportunidade a qual eu reconheço e levo para mim e agradeço. Eu acho que reconhecer e agradecer, né, aos que me antecederam também é importante. E aí, foi quando eu entrei no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, né, através da UBM, né, Purezinha, que também foi essa grande força para mim, né, de minha orientação, de me ajudar, né, de estar ali sempre me apoiando, né, no movimento de mulheres também. Gigi, que para mim é uma referência, né, Cirlei, né, que a gente sempre brinca, né, eu conheci Cirlei de muito tempo de militância, né, e aí a gente segue junto, sendo amiga, sendo irmã, sendo militante, e dessa amizade que a gente leva
não só de militante, mas amizade também de chegar e dizer, olha, de fazer autocrítica quando é preciso, sabe? Essa amizade que é construtiva, de fato, sabe? E aí a gente, nesse processo, dentro do Conselho Estadual de Mulheres, eu cresci, e aí foi nesse processo de crescimento, foi que eu assumi, de certa forma, uma visão para outras pessoas que eu não imaginava, né? Que eu pude, inclusive, perceber que algumas pessoas já estavam olhando para mim de um olhar diferente, né? Que eu nem imaginava que eu pudesse ter. Eu acho que também partiu de mim também uma certa inocência que no passado eu tinha e que hoje eu não tenho mais, né? Essa inocência de que no passado eu tinha de achar que eu estava fazendo as ações, mas não estava sendo observada. Mas agora eu percebo que não só estava sendo observada, como estava sendo monitorada. Né? Pois é, né? Pois é, né, menina? Então, Érica, você já falou aí, você contou uma história que realmente uma menina da sua idade, uma menina tão nova como você, tão jovem, já ter um histórico desse, né? Eu fiquei, porra. Quem vê cara no cara não vê coração, né? Uma jovem dessa, com um histórico já tão. E forte, né? A história é tão forte. Então, Érica, o que eu queria saber de você? Você agora vai falar, o tema aqui é prevenção, combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar. E você vai ficar à vontade agora para falar da sua luta, do seu Sim. trabalho, como você Sim. despertou, apesar que você já falou uma parte aí. Sim. Mas aí eu vou querer que você fale, né? Mas como você despertou, como você atua, tudo isso aí. Vamos lá, fica à vontade. Aqui é com você agora. Sim, então, esse processo de despertar, para mim, como eu falei, ocorreu, acho que eu inclusive já comentei, né? Ocorreu quando eu percebi que ou a mulher mete a cara e faz e acontece, como minha mãe fez, né? Sem depender, sem fazer essa relação de dependência de um homem, né? E aí ela nutria a casa e a família, ou muitas das vezes ela vai ficar numa relação de subordinação. Então, é o que acontece, infelizmente, também com muitas mulheres, né? E aí, atualmente, né, meu processo de luta, ele acontece de duas frentes, né? A primeira, enquanto profissional, né, eu hoje atuo dentro da Coordenadoria de Política para as Mulheres, né? Eu estou nesse momento, né? Fui convidada, então eu estou, né, dentro da Coordenadoria de Política para Mulheres no Estado. Então, essa é uma parte da minha atuação de luta, né? Tendo lá, tentando construir articulações, né? Monitorando, né? Com as coordenadorias dos municípios, dialogando, né? Com essas mulheres que, na verdade, isso já acontecia, né? Comigo, só que eu fazia enquanto conselho. Então, era uma relação diferente, né? E agora eu faço enquanto coordenadoria. Uma coisa é movimento social, né? Uma coisa é movimento social. Então, agora eu faço enquanto coordenadoria. Então, é uma outra responsabilidade. E minha outra atuação de luta agora é enquanto Érica, né? Não só enquanto fazendo parte da União Brasileira de Mulheres, mas Érica também fazendo parte hoje da Casa de Cultura, da Casa de Umbanda do Eruquerê, né, fazendo parte do coletivo de mulheres do Eruquerê, né, que é esse coletivo de mulheres que é da periferia, que é do Santos Dumont, né, e que constrói dentro do Santos Dumont, mas também dentro daquela periferia ali do entorno do 18, do Bugio, né, uma articulação no Santa Maria também, né, porque a gente teve esse processo de construção, né, e está ainda, né, teve que ter paralisado devido a essa questão da pandemia, mas o centro está num processo de construção, num bairro extremamente periférico, né, ali no Santa Maria, então a gente tem essa articulação que é trabalhar com essas mulheres periféricas, que aí é uma outra articulação muito diferente, né, porque se inserir, por exemplo, dentro de uma periferia, não é qualquer pessoa que consegue entrar. Não é chegar assim, eu vou ali na periferia fazer um trabalho de base. Não é. Ou você é da periferia e conhece a periferia para você chegar lá e entrar, ou você não entra.
Por quê? Porque ninguém vai abrir a porta para você de mão beijada. É preciso que você conheça a realidade, é preciso que você conheça as pessoas, é preciso que, acima de tudo, você saiba qual é a realidade dela, porque, acima de tudo, não pode haver julgamentos, sabe? Não pode haver julgamentos, porque muitas das vezes aquela mulher, ela sofre uma relação, né? Ela sofre essa relação de violência, mas ela não tem força suficiente para sair daquela relação e não cabe a gente julgar ela, mas cabe a gente acompanhar ela e estar ali ao lado dela até que ela possa ter, né, autonomia e dizer, não, agora eu consigo. E a gente segurar a mão dela e dizer, estamos juntas. Hoje à tarde eu estava conversando com uma pessoa que é atuante nessa área e ela dizendo assim, a gente falando sobre as questões do condomínio, que parece que tem um projeto de lei de Irã que está rolando na Assembleia, que a gente tem que olhar para ver como é que está, responsabilizando a administração do condomínio a denunciar esses casos de violência, que souber de violência doméstica, né? Não só contra a mulher. Então, aí ela dizendo assim, que é muito fácil, porque eu tenho uma amiga que estava dizendo que é contra, porque é muita carga nas costas do síndico ou da síndica, de quem for. Só que assim, a carga não é nas costas da síndica ou do síndico, é da administração. Os funcionários do condomínio, porteiro, porteira, quem é da limpeza, quem for, aquele que faz tudo, tem que estar preparado preparada para saber o que fazer no momento que vem um caso desse. Então, a responsabilidade vai diluir, não é só com o síndico ou a síndica. Né? Aí essa pessoa falando assim, ela disse, interessante, as pessoas dizem que não denunciam porque tem medo do que o agressor pode fazer com elas. E não entendem o medo que a mulher que está debaixo do pé do agressor tem. A empatia que não existe, né? A empatia. Então, assim, eu não vou denunciar não, que depois, se ele descobrir que sou eu, o que é que ele pode fazer comigo? Mas não reconhece que aquela mulher que está lá, subjugada, debaixo do pé dele, dependente dele muitas vezes financeiramente, ou que não seja financeira, mas afetiva, emocionalmente, não entende o medo que ela tem. Só sabe falar, criticar e julgar. Né? Então, assim, eu vou até procurar saber mesmo com esse negócio, porque a gente tem que pedir o apoio das deputadas, principalmente delas, né? Para que isso vá para frente. Então é isso, a pessoa, o que você está falando aí, as pessoas não têm empatia, julgam, né? A gente vive numa sociedade que não respeita o nosso não. Quando a gente diz não a um homem, a gente pode ser espancada, a gente pode ser assassinada, a gente pode ser estuprada. Quando a gente diz sim a um homem, a gente é chamada de tudo que é nome que não presta. É safada, é vagabunda. Então, como é isso? Como é que a gente pode viver desse jeito? O patriarcado é contra a autonomia da mulher, a liberdade da mulher. Então a gente tem que, sabe, dar um basta nisso mesmo. E aí você continua sua fala, eu só queria fazer essa observação, porque bem que como você disse, a mulher é julgada de qualquer jeito, a mulher vem cheia de medo, de vergonha, e aí a gente pega uma caçamba de culpa e joga nas costas dela, né? Para completar. E fora que, assim, como eu estava falando, né? Para uma mulher, eu costumo fazer essas duas associações. Para a mulher periférica e para a mulher camponesa, e aí Cirlei e Soninha, que já fez a live, mas Cirlei, elas vão poder falar com mais propriedade, naturalmente, mas para a mulher periférica e para a mulher camponesa, a violência ela é uma coisa normal. A violência é uma coisa naturalizada, sabe? Então, por exemplo, principalmente para a mulher periférica que convive com isso no dia a dia, porque não é só ela que sofre a violência, é o filho dela, por exemplo, que sofre a violência por parte, por exemplo, seja por parte da polícia, ou seja por parte da própria vivência na rua, entre facções, né? Entre grupos dentro de bairros, não necessariamente facções, mas entre grupos de bairro. Então, assim, a violência, ela circula, né, dentro das periferias de forma cotidiana. Então, se torna uma coisa comum para eles vivenciar isso. Então, como é que a gente chega para uma mulher, né, como foi o caso que aconteceu para mim ontem, de um relato que chegou, de uma denúncia que chegou para mim, de uma mulher, que ela chega o relato que chega para mim é dizer, não, que a gente questiona ela, não, mas seu ex-companheiro, ele te agredia?
Ela disse, não, ele nunca me tirou sangue, não, ele só dava murro da minha cara. Quer dizer, Pois qual é. a concepção dessa mulher de achar que o fato dele nunca tirar sangue dela, ele não agredia ela? E é uma mulher periférica daqui do 18 do Forte, daqui de Aracaju. Então, a Então, violência é assim, muito naturalizada. Ela é muito é a naturalizada. A violência contra a banalização. mulher é naturalizada. Banalizada, naturalizada. Só que no interior, na zona rural, o índice ainda é pior. É muito mais grave isso. É muito mais grave. Né? É uma forma muito mais gravosa. Exato. E aí a ação que a gente faz, né, e eu retorno a falar a questão do coletivo de mulheres do Eruquerê, que é uma ação que a gente faz, né, e aí a gente já fazia isso dentro das comunidades, né, e aí é uma articulação que a gente está fazendo, acima de tudo, é tentar, né, trazer essas mulheres acima de tudo e fazer o processo de escuta, né, até porque muitas das vezes o que a gente precisa é ouvir essas mulheres, porque não adianta para a gente falar. Às vezes essas mulheres já sabem, sabe? Elas sabem. Mas muitas das vezes elas têm dúvidas. Então, o que a gente precisa é ouvir essas mulheres, saber o que é que elas precisam de fato, sabe? Quais as dúvidas, quais os receios, quais os anseios que elas têm, sabe? Então, fazer essa escuta nesse momento, né, principalmente nesse momento de pandemia, qual elas estão isoladas, sem poder, inclusive, falar, né? Como é que a gente chega para essas mulheres que estão isoladas, né? Como é que a gente consegue penetrar, né, por exemplo, nessa periferia que muitas das vezes não está cumprindo o isolamento social, porque na periferia o isolamento social, de fato, é muito difícil acontecer, né? Porque se a gente olhar realmente os dados dessa pandemia, né, principalmente aqui no estado, a grande maioria de pessoas contaminadas são mulheres, né? E aí a gente vai, né, ver por quê? Porque é essa mulher, se a gente vai olhar na rua, é essa mulher muitas das vezes que precisa se expor, que precisa sair para pegar seu Bolsa Família, que precisa sair para Isso. comprar um mantimento, que precisa sair para comprar um remédio, que precisa, inclusive, ficar em casa para cuidar dos acamados que estão em casa. E aí, nesse processo de Isso. chuva, as crianças adoecem, né? Quem tem criança em casa, e aí começa a adoecer, começa a ficar, né, com gripe naturalmente, porque é muito comum nesse processo de chuva de junho, julho, essas chuvas, as crianças ficarem gripadas. E aí tem essa questão também da dengue, né? Que aí o cuidado, e aí eu peço a atenção dessas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento a ficarem mais atentas, né? Com essa questão da dengue em suas casas, conversar com seus vizinhos, conversar com seus amigos que porventura vocês tenham contato, né? De ficarem atentos, não deixarem nenhum tipo de vasilha, né, em suas casas de bobeira. Porque a gente tem a pandemia do Covid, mas a gente tem a pandemia da dengue também, que cotidianamente está nos assolando. A gente não pode deixar bobeira. Então, assim, são várias questões de saúde, que não é saúde só física, mas é a saúde psicológica dessa mulher também que está aí, totalmente isolada, com medo, né? Sem saber até quando isso vai ficar, né? Até quando ela vai precisar ficar isolada, né? Sem uma perspectiva de quando é que isso vai se encerrar. Então, inclusive, eu falo até para nós mesmas, né? Porque ninguém está refém, ninguém vive numa ilha, né? Nós estamos em nossas casas, a gente tem, de certa forma, um privilégio, porque eu reconheço meus privilégios, mas eu também reconheço que a gente também passa por problemas, né, de conflitos mentais, né? E é preciso que a gente também cuide dos nossos conflitos mentais, que a gente também tenha um certo cuidado para com quem vive ao nosso redor. E aí, cuidar desse momento, né, dessas mulheres periféricas é nosso ponto-chave, né, para que a gente possa, na medida do possível, né, já que a gente não pode lidar diretamente com elas, já que a gente não pode fazer nosso trabalho de base, que era o que a gente fazia, tentar, através de mensagens de WhatsApp, através de uma ligação, através de uma videochamada, né, tentar manter Isso. essa proximidade, que é o que a gente vem fazendo. Então, Érica, eu vou fazer algumas observações aqui do pessoal que está aqui assistindo a gente. Mary Batista falou que não adianta a gente se emancipar, algumas mulheres se emanciparem e outras, né, continuarem na periferia reféns dessa situação.
É sobre isso que eu falo com relação ao empoderamento. Não existe uma mulher empoderada e outras não. O empoderamento, gente, só acontece se for coletivo, através de uma mudança de comportamento social. Não existe mulher empoderada, uma e outras não. O empoderamento só vai vir no dia que uma mulher disser eu não quero ter filho e ela não ser criticada por isso. No dia que uma mulher não casar e ninguém chamar ela de encalhada. Entendeu? No dia que uma mulher vestir a roupa que quiser e ninguém criticar por cada roupa que ela vestiu. O empoderamento só vai acontecer no dia que a gente puder sair na rua sem medo de ser estuprada. Isso é empoderamento. Empoderamento não é uma coisa individual que acontece comigo, com você ou com aquela pessoa. O empoderamento é o comportamento de todos e de todas, inclusive dos homens. Que é isso aí que vai contribuir para que a gente seja empoderada. O encorajamento, claro que é individual. Encorajamento você já tem. As mulheres que estão aqui nos assistindo, quem já se encorajou, já está se encorajando. A gente vai despertando uma ou outra mulher. Agora, esse processo de empoderamento não acontece isolado. Então não adianta você dizer, olha que mulher empoderada, porque a mulher tem dinheiro. As pessoas confundem, o capitalismo faz isso, né? O empoderamento com a autonomia financeira. Eu posso ter autonomia financeira e não ter empoderamento nenhum, né? Por conta de quem me circula, porque as pessoas me criticam de um decote que eu vista, de uma viagem que eu faço sem meu marido. As pessoas criticam, você não viaja demais, você sai demais, e seu marido diz o quê? Então, não existe empoderamento ainda. Nós estamos trabalhando por ele, mas o que eu quero dizer é isso, não fiquem dizendo que tem mulher empoderada, gente. O empoderamento é coletivo. E Gigi falou aqui que o machismo é fogo, todo mundo falando machismo. O machismo ele é estrutural, porque ele está em todas as estruturas da sociedade. O patriarcado odeia a liberdade feminina, principalmente a liberdade sexual, né? Então o machismo é cultural, ele é político, ele é histórico, mas volto a dizer, existe a questão do recorte de caráter. Daquele cara que tem o prazer de ser machista, o prazer de ser violento, o prazer de exercer poder, o prazer de dominar, de controlar, de manipular, de lesionar, de estuprar e de matar. Existe esse cara que tem essa deficiência de caráter, porque os homens não são todos iguais. A gente diz isso, eu digo isso todo dia, sou repetitiva, mas as pessoas precisam entender. Os homens, principalmente, que a gente não quer tomar o lugar deles, né? Eu não sou contra homens, eu sou casada há 28 anos, eu tenho um filho de 26 anos, eu tenho um irmão, já tive pai, tenho cunhados, então assim, não é questão de estar combatendo os homens, a gente combate os machos escrotos. Pois é, isso, exatamente, a gente combate os protótipos mal acabados de homem, que ficaram pelo meio do caminho e não terminaram de ser construídos. É isso que a gente combate, que inclusive os homens deveriam começar a combater. Começar a dizer, não rapaz, não é assim não. Você está fazendo com que o povo nivele a gente por baixo por conta da sua conduta. Mas infelizmente os homens ainda não se insurgiram, né? Eles podem estar em determinado lugar, por exemplo, num grupo de WhatsApp, que eles veem uma conduta que eles não concordam, o máximo que eles fazem é não participar. Não chegam assim para dar uma lição de moral, para criticar. Quer dizer, eu estou falando da regra, né, gente? A regra é essa, não chega assim, não quer se dispor, né? Rapaz, não faça isso não fala isso não. Mas é o que acontece de regra. A gente pode ter autonomia financeira e não ter autonomia psicológica, autonomia afetiva. E a gente pode ter autonomia afetiva, financeira, psicológica e não ter autonomia de ir e vir sem ser julgada. Então, o empoderamento, gente, não é uma coisa superficial. É uma coisa muito mais complexa. É difícil, mas nada é impossível. A gente só não pode dizer que isso nunca vai acontecer, que sempre foi assim. Não, vai acontecer sim, vai mudar. Eu posso até não ver, sabe? Eu posso até não ver. As mais novas estão aí, eu tenho sobrinhas, as nossas netas, bisnetas. Agora o mundo delas vai ser melhor por conta de um grão de areia que a gente está mexendo aqui agora. E quando a gente está nessa luta, a gente está plantando tâmara. Não sei se vocês já ouviram isso. Porque quem planta tâmara não colhe, né? Porque a colheita só se dá com 100 anos. Então, quem planta tâmara está fazendo o mesmo trabalho que a gente está fazendo o mesmo trabalho de quem planta tâmara. A gente está plantando essa semente para mudar essa concepção, né, do que é ser mulher e do que é ser homem. E assim, o povo diz, é tão difícil, pior já foi, gente. Pior já foi. Exatamente. Pior já foi. Eu estou dizendo aqui que minha mãe casou em 61.
61 foi. 1961, minha mãe era professora de uma escola renomada aqui do estado de Sergipe. E ela teve que sair do emprego porque não aceitava uma professora casada no local de trabalho dela, certo? E outra coisa, eu tô agora, em algum momento, de vez em quando eu assisto no Facebook os capítulos de Chica da Silva, aquela novela, porque eu não assisti, né? Eu fiquei assistindo quando era manchete, olha. A última novela que eu assisti foi Pantanal, imagino como eu estou atualizado de novela. Então, aí eu fico vendo o comportamento daquela época. As mulheres não eram ensinadas nem a ler, elas eram determinadas para casar com aquele homem, o homem ia estudar, o homem tinha vida livre, adultério era crime, punido com a forca para a mulher, porque os homens iam para as tavernas, para os prostíbulos, tinham amantes, montavam, né, casa para amante e tinha relacionamento, estupro com as negras, né? Porque comprava as negras para o deleite deles e as mulheres que tinham raiva lesionava as negras, cegava, né, ferrava o rosto, cortava uma mão, amputava um seio para o homem perder a tara por aquela negra, ele ia lá e comprava outra. Então, assim, hoje nós estamos muito melhor do que já tivemos. Quando eu vejo uma pessoa dizer que a gente está no fim do mundo, eu digo, minha filha, vai estudar história, sabe? Mas aí, Érica, nós temos 9 minutos aqui e eu quero que você continue aí com a sua narrativa. Fica à vontade aí. E eu acho que você falou no ponto crucial, que você sempre diz, né? Nós não somos contra homens, né? E aí, inclusive, tem um homem aqui maravilhoso, que é meu primo, Marconi, e aí ele, para mim, é uma figura maravilhosa. Tem outro homem hoje que faz parte da minha vida, que é meu pai de santo, que é Anderson de Oxóssi, que ele tem sido meu pai, meu guia espiritual, né? Meu pai, nesse momento, que tem sido uma referência para mim, nesse personagem masculina, que sempre foi uma figura ausente na minha vida. E aí, ele tem sido também nesse processo, né, de desconstrução, né, da figura, de dizer, olha, eu sou homem, mas eu sou homem e reconheço, né, e acima de tudo luto para que nessa casa, que é a casa de Oxóssi, não exista nenhuma forma de machismo, e que se existir, a gente lute, né, até porque não há como não existir dentro de uma sociedade machista, os homens são, e as mulheres também são, né, construídos, infelizmente, dentro dessa sociedade, né, mas que a todo momento, quando existe alguma forma, né, a gente senta, a gente discute e a gente tenta desconstruir, né, tanto que existe não só o coletivo de mulheres, mas também existe o coletivo de diversidade dentro do Centro Cultural Eruquerê, justamente porque a gente percebe que há essa pluralidade, né, dessa sociedade, que é preciso que, acima de tudo, a gente reconheça e a que a gente respeite. Então, dentro dessas diversas personagens e figuras importantes que vão estar presentes nessa live, né, que você conseguiu, inclusive, fazer, né, eu vejo milhares e milhares de mulheres que são referências aqui no estado, Gil, realmente, que já apareceu por aqui, né, Cirlei, Pureza, que vai estar também aqui nessa live, né, Sônia, que já veio, Lili, que virá, né, a Lohana, enfim, a todas essas mulheres, né, que virão, né, mas, acima de tudo, eu acho que é importante que, uma dica também, que você faça uma live com os homens, né? Uma perspectiva... Olha, não dê spoiler. Não dê spoiler. Eu nem sabia. Nem dê spoiler, pelo amor de Deus, eu quero pegar todo mundo de surpresa. Nem sabia, mas já tô dando, mas já vou indicar nomes, então, viu? Já vou indicar, eu nem sabia, mas já vou indicar nomes. Então. Eu só tô esperando um espaço. Porque a sua agenda é babado. Então, mas fica aí a dica, porque realmente não adianta a gente dialogar só com as mulheres. Acima de tudo, os homens têm que ser inseridos nesse diálogo. E é isso que eu venho aprendendo muito contigo também, que é uma referência para mim, acima de tudo. Trabalhar contigo, para mim, é muito gratificante. Né? Ter você ao meu lado nessa batalha dentro da coordenadoria, para mim, é muito gratificante. Porque a gente sabe, a gente, né, que está ali no dia a dia, sabe o que a gente passa e nos bastidores o que acontece, né, da nossa luta árdua, de todos os enfrentamentos, né, que muitas das vezes essas mulheres passam, e a gente
muitas das vezes se sente no âmbito de querer, de fazer acontecer, mas a gente não desiste, né? Acima de tudo, você é uma mulher da justiça, né? Eu também sou essa mulher que hoje me reconheço como Érica de Obá, né? Obá é uma orixá do panteão africano, que é uma mulher que luta em defesa das mulheres oprimidas, que é uma guerreira da justiça também, né? Então eu sou regida por essa orixá que muito me honra e que eu me reconheço nela a todo momento e que eu nunca vou desistir, né, enquanto eu estiver, né, em vida nessa terra, a trilhar esse caminho a qual me foi passado, né, por esses ancestrais. Então, seguir realmente, né, firme de que essa mudança virá. E como você falou, a gente pode não ver que isso vai acontecer agora, Justamente, mas isso vai acontecer. Vai. Isso vai acontecer. E o futuro veste saias, o Sem passado dúvida. veste e o presente veste saias. Não tenha dúvida disso. E aí uma transformação que eu deixo aí a deixa também, que a gente precisa fazer acontecer, acima de tudo, é a transformação dentro dos espaços de poder, né? Transformando esses espaços de poder, tornando eles mais igualitários entre homens e mulheres. Não é que a gente queira que as mulheres sejam majoritárias nos espaços de poder, não. Não, é preciso que os homens ocupem as cadeiras também, mas acima de tudo a gente quer igualdade de poderes, a gente quer que os homens tenham metade e que as mulheres também tenham metade nas cadeiras, né? Porque a gente precisa ter igualdade de voz, a gente precisa ter igualdade de pensamentos nas formas de decisão, né? A gente precisa ter, né, em determinadas decisões que são fundamentais, por exemplo, de políticas públicas para mulheres, a gente precisa saber que na hora de decidir aquela relação de um projeto de lei, a gente precisa saber que naquela relação de decisão, aquela mulher vai ter uma decisão de empatia, porque ela passou por aquilo, uma violência obstétrica, né, ou quiçá uma violência, né, até mesmo física ou psicológica, né, que a mulher sentiu, e que mesmo que o homem não tenha sentido, mas que ele tenha, no mínimo, tendo essa empatia, mas que é importante que a mulher ocupe essas cadeiras no parlamento. Então, que a gente possa transformar esse ano de 2020, depois de toda essa pandemia, todo esse caos, né? E aí também terminar, acima de tudo, dizendo fora Bolsonaro e fora Mourão, porque esses calhordas já passaram do limite, né, de sugarem o nosso poder, não só o poder financeiro, mas o nosso poder enquanto alma mesmo, porque eu fico indignada aqui em casa, enclausurada, sem poder fazer nada, vendo esse pilantra falando coisas esdrúxulas, assumindo uma presidência. Ainda fico mais indignada quem defende esse cara. Ô, Érica, eu queria falar uma coisa que você falou aí agora. O futuro veste saias. E eu vou até falar de novo, porque eu escolhi esse nome. O futuro sempre... O passado vestiu saias, o presente veste saias e o futuro vai vestir saias. Porque vestir saias é sinônimo de inteligência, dignidade, competência, capacidade e proatividade. Não é sinônimo de covardia. Só que agora nós estamos vestindo saia e está ficando registrado na história. Porque o passado foi todo apagado. As mulheres foram apagadas da história, porque a história foi escrita por homens brancos, né? Então as mulheres, quer fossem brancas, principalmente as negras, foram apagadas da história. E agora nós vamos vestir saia e vai ficar registrado na história. A diferença só é essa. Então eu quero agradecer todo mundo que está aqui. A gente só falta 30 segundos para deletar a gente aqui. Érica, muito obrigada. Toda vez que eu converso com você, eu sempre aprendo. E, gente, Érica, minha chefe. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos e todas que estão aqui. Um beijo. E 30 segundos. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a todas e todos. Abençoe minhas velhas e meus mais novos. E fora Bolsonaro e fora Mourão, canalhas. Tchau, gente. Até amanhã. Até sexta. Tchau, tchau. Beijo a todos e todas. Obrigada. Tchauzinho.